Certo, claro, E tá aí ele acabou de certo. falar uma palavra mágica aqui pra mim, que é diversificação, que a gente não tinha falado essa palavra antes. E aí, diversificação, pra quem não sabe, assim, básica, falando da forma muito básica, é diversificar, botar ovos, todos a sua dúzia de ovos em várias cestas diferentes, né? Sim. E aí, beleza. Renda variável seria um mecanismo pro cara diversificar. A gente tá falando aqui do tiozão que tem 5 milhões de reais em material de construção. De repente, na renda variável, ele tiraria 1 milhãozinho e começa a diversificar, porque não sabe o que pode acontecer com o mercado de material de construção, por exemplo. Uhum. Então, a diversificação, a princípio, seria um mecanismo de proteção. Sim. Só que a diversificação também, ela não teria uma faceta negativa, assim? Ela não poderia deixar mais lento o crescimento financeiro de alguém? Vamos supor, porra, cara, investi tudo meu no ativo A, porque eu sei que ele tá crescendo muito. Vamos diversificar, botei no B, C, D e tal, que não crescem tanto. Ou seja, eu não tô subindo tanto quanto eu poderia. Cada escolha é uma renúncia, né? Existe... Você quer proteção ou você quer rendimento, né? Com risco. Obrigado. É verdade. Desculpa responder pra vocês aí. Meu amigo é puto, né? Eu falo muito isso, pô. A diversificação acho que é uma proteção, mas também pode ser um freio para aquele cara que tá super, sei lá, foguetando em determinada alternativa, né? No curto prazo, em alguns casos, a diversificação funciona como um freio também. Porque sempre vai ter alguma vertente do teu ativo que vai estar subindo mais e que, de fato, se você concentrasse tudo naquele ativo, você ia ter um rendimento muito superior. Mas não dá pra gente adivinhar qual ativo vai subir mais antes da gente investir. E a gente pode também... É uma faca de dois gumes, né? Você pode investir tudo num ativo só e aquele ativo não performar bem. Se tivesse diversificado, o rendimento total ia ser maior. Verdade. Tem um termo no mercado financeiro que a gente chama de asset allocation, que fala justamente de ter um percentual em cada caixinha. Uhum. E o que você muda é a exposição, o percentual em cada uma dessas caixas, conforme as suas crenças, conforme o que você acredita no mercado. Que, tipo, você tá falando que vem uma tendência, vocês que estudam isso, que gostam muito disso, falam, caraca, tem uma tendência muito grande de fundo imobiliário supervalorizar nos próximos ciclos aí. Então você diz o quê? Tiraria um pouco das outras caixinhas Aumenta e essa caixa. focaria naquela ali antes dela crescer, porque depois que já estiver na alta não adianta. Não né? adianta, exatamente. E o E assim- ideal, né? Desculpa te cortar, mas o ideal é exatamente isso que você falou. Tira da caixinha que está ganhando e joga na caixinha que está perdendo. Não é o contrário. Não é o contrário. Não, é pra equilibrar. Não, cara. Aí, Tá, pô, todo sabe. É exatamente. Pô, E mas tirando isso o é fogo. muito- Mesmo eu já sabendo disso, já doeu. Mas, cara, eles estão desde o início falando que o comportamento correto é o anti-óbvio, né? É, É isso aí. objetivo. Porque, assim, e eu vou trazer um exemplo para isso ficar muito mais claro. Cara, começou a subir juros. Todo mundo queria comprar muita renda fixa que o juros estava subindo. Isso aí. Cara, o cara que já estava posicionado em renda fixa, dependendo do pós ali, cara, ele surfou excelentes rendimentos. E ele sabia que esses juros ia ficar um pouco alto e a bolsa ficaria ruim. Então, o que esse cara, provavelmente de forma inteligente, foi fazendo? Vem cortando os rendimentos e vou jogando para a caixinha que está embaixo. E aí ele está comprando bolsa. Agora que a bolsa saltou, esse cara pegou a alta da tava lá bolsa embaixo e subiu. e agora o que ele está fazendo? Eventualmente ele pode estar vendendo e alocando numa outra caixinha que está embaixo. E ele mantém os E percentuais. ele vai né? sempre mantendo os percentuais da carteira, igual o Luiz falou, de asset allocation. Então é uma coisa assim que parece simples, igual eu tô falando pra você, mas, cara, quando você vai tentar fazer isso na prática... Não, mas roleta é um muita jogo pouca super gente- simples. Você aposta no número e gira. É simples, não Você quer dizer se que é sente fácil. burro, né? É, exatamente. Você se sente burro. E Porra, pouca- tá crescendo, eu tô vendendo, cara. E pouca gente faz isso. O que a maioria das pessoas fazem? Cara, esse cara tá ganhando, bota mais, bota mais, bota mais. Olha só Cara, pelo quando chega retrovisor. no fim da festa, aquele cara tá super alocado no negócio e aí ele cai Só com tem, tudo. só tem caminho pra baixo. né? Nada sobe Exatamente. pra sempre. Então é uma coisa assim que é fácil de entender, mas que muita pouca gente consegue colocar isso em prática. Esse balanceamento da carteira que a emoção gente faz. tá naquilo ali, né? Você falou da ganância no começo, né? Do medo de Do perder medo. também. Então, isso É. mais do que número, é muito mais sentimento, né, cara? Do que número, Sim. talvez. E né? assim, a maior parte dos clientes, eu acho que a gente conversa e tudo mais, ele tem a mania, errada inclusive, de olhar pelo retrovisor. E é Isso, dificilmente de olhar pra frente. Só que o que vai te dar resultado é quando você olha pra frente. Você diz o histórico. O histórico. Então, tá subindo, eu vou colocar mais dinheiro, porque nos últimos 12 meses subiu, sei lá, 20%. Viés da representatividade. É um viés Entendi. comportamental também. Então, assim, sendo que é o contrário. Essa caixinha da asset allocation, da diversificação, é importante por conta disso. No cenário de aumento de juros, quem começou a concentrar a caixinha do pós-fixado, que é o investimento atrelado ao CDI, ganhou mais dinheiro. Agora, a gente chegou no pico da taxa de juros, curva de juros futura está caindo, e a gente entende que a Selic vai começar a cair a partir do segundo semestre. É o consenso de mercado.
o cara tira da caixinha pós-fixado, coloca talvez no pré-fixado, coloca na bolsa, que aí ele trava a taxa de juros no determinado patamar, no caso do pré, e aí consegue ganhar do CDI nos próximos anos também. Então, é tudo essa asset allocation. Não é que ele vai abandonar o pós-fixado. Ele vai reduzir um pouco o percentual e vai concentrar numa outra caixinha. Trazendo essa realidade para a Bolsa, a gente tem ativos que são mais sensíveis a juros. Por exemplo, o setor de construção, setor de tecnologia, setor de varejo. O cara que estava pensando nessa questão da diversificação, do allocation, quando ele entendeu que chegamos no pico da taxa de juros, que a ideia agora é um cenário de queda de juros, ele já pensou, cara, esses ativos, eles são sensíveis. Eles têm uma correlação inversa com os juros. Eu vou concentrar um pouco mais nesse setor aqui agora, porque eles tendem a performar muito mais. E é a realidade que a gente está vendo. Desde abril, esses setores estão performando muito bem, porque já estão antecipando essa queda de juros do segundo semestre. Então, a diversificação no curto prazo pode ser ruim se você olhar pela ótica de, podia ter colocado tudo numa cesta que subiu. Olhar pelo micro lá, que a gente tá falando pelo macro, né? Mas no macro, quando você faz esse asset allocation, a assertividade tende a ser tão maior do que concentrar tudo numa cesta só, que você acaba compensando e tendo uma rentabilidade interessante também, né? Sim. A longo prazo. E no mercado, né, a gente brinca que nunca dá para ter 3 coisas ao mesmo tempo. Rentabilidade, baixa liquidez e segurança alta. É tudo o que você falou, né? Um processo de tomada de decisão. Cara, se o meu perfil não é muito arriscado, eu abro um pouco a mão da minha rentabilidade, aumento um pouco a minha segurança ou eventualmente posso aumentar minha liquidez. Cara, se eu quero um ativo que eu vou tomar muito risco, eventualmente eu posso diminuir mão da liquidez e da segurança e buscar essa rentabilidade maior. Não dá para ter os 3 ao mesmo tempo, tá? E eu já vi charlatão falando que consegue. Vou te dar 10% ao mês, garantido, e você saca a qualquer momento que precisar e é seguro. Enquanto estiver no início da pirâmide, vale, né? Aí eu falo, pô, esse daí é sinistro, você conseguiu os 3 ao mesmo tempo. Cara, não dá. A gente brinca, né, de que é uma forma que é uma lei de mercado. Não dá para ter os 3 ao mesmo tempo. Se você escolher 2, você vai estar abrindo mão de um deles. Tá? Então isso é importante aí nesse processo de diversificação. Então se o cara está querendo uma segurança maior, diversificar mais, mas vai abrir um pouco a mão da rentabilidade, mas eventualmente pode ser uma rentabilidade que ele fique confortável em Então ter. rentabilidade, risco e liquidez. Isso aí. Entendi.